Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da equação do segundo grau, também conhecida como equação quadrática, vou apresentar nesta videoaula a resolução de uma equação do segundo grau de duas formas diferentes. E vou mostrar uma terceira forma, que é conhecida como a relação de Girard, que geralmente a gente utiliza quando o valor do coeficiente numérico a é igual a 1. E eu vou mostrar para vocês porque não é conveniente utilizar a relação de Girard nesta situação, ok? Então nós vamos resolver esta equação de duas formas diferentes. Nós vamos resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? Que eu costumo dizer que é uma forma de segurança, tá? Nós vamos resolver pela fatoração do trinômio que forma a equação do segundo grau, ou dessa expressão algébrica aqui, tá? E depois nós vamos discutir a relação de Girard. Então vamos lá. Então a primeira forma que eu vou fazer é pela fórmula de Bhaskara, tá? Então primeiramente nós vamos fazer pela fórmula de Bhaskara, que é que eu costumo dizer que é a forma de segurança, é o modo de segurança para você resolver a equação. Por que eu digo que é o modo de segurança? Porque é só aplicação de fórmula, né? E eu sempre costumo enfatizar o seguinte: seja qual for a forma que você vai resolver a equação do segundo grau, é sempre importante, antes de mais nada, você identificar os valores dos coeficientes numéricos A, B e C. O que vem a ser o A, B e C? O A, o B e o C são os números reais que aparecem na equação. O A é o coeficiente numérico que multiplica o termo em x ao quadrado. O B é o coeficiente numérico que multiplica o termo em x. E o C é o número que está sozinho, que é o termo independente. Ou seja, ele não está acompanhado de nenhuma letra. Ok? Então, neste caso, o A é igual a 2. O B é igual a 13 e o C é igual a 15, beleza? Então, antes de mais nada, seja qual for a forma que você escolher para a resolução, é importante você fazer esse levantamento, ok? Então, a fórmula de Bhaskara, eu costumo dizer para vocês que é sempre interessante, antes de você ir diretamente para a resolução das raízes, que é o x1 e o x2, caso existam, você determinar o valor do discriminante, que é representado pela letra grega delta, né? Que é estabelecido pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E por que eu aconselho vocês começar Bhaskara fazendo o discriminante? Porque dependendo do valor do discriminante, você tem uma noção do que vai acontecer com os valores de x. Lembrando que quando o discriminante for maior do que zero, eu vou ter duas raízes diferentes, duas raízes reais diferentes, ou seja, o x1 será diferente do x2. Quando o discriminante for igual a zero, eu vou ter dois valores de x pertencentes ao conjunto dos reais iguais, ou seja, o x1 será igual ao x2. E quando o discriminante for menor do que zero, não existirão raízes pertencentes ao conjunto dos reais, tá? Então, nesse caso, o conjunto solução será vazio. Então, eu aconselho sempre começar Bhaskara fazendo o discriminante. Então, vamos lá. Então, para nós resolvermos o discriminante, basta nós substituirmos o valor do B, do A e do C e calcular. Então, vamos lá. B ao quadrado. O B vale 13. Então, 13 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 2, tá? E vezes o C, que vale 15. Então, eu vou resolvendo na medida que as operações vão surgindo. 13 elevado ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, não é 13 vezes 2. É ele vezes ele mesmo duas vezes. 13 vezes 13 é 169. Antes de você multiplicar, eu tenho uma multiplicação. Menos 4 vezes 2 vezes 15. Antes de você multiplicar os números, multiplique os sinais, para você não errar. O 2 é positivo e o 15 também. Então, menos 4, que multiplica mais 2, que multiplica mais 15. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. 4 vezes 2 dá 8, vezes 15, 120.
tá? Então 169 menos 120, o discriminante deu 49. Olha lá, como o discriminante deu um valor maior do que zero, ou seja, ele é positivo, eu sei que eu terei dois valores de x, o x1 e o x2, diferentes. Você pode também chamar o x1 e o x2 de x' ou x duas linhas. Tanto faz, tá bom, pessoal? Então vamos calcular o x1. O x1 é dado pela fórmula menos b mais a raiz do discriminante dividido por 2 vezes o a. Então vamos calcular o x1 menos o b. Esse menos é da fórmula. O b vale 13. Então menos 13 mais a raiz do discriminante. Quanto que é a raiz de 49? Que número vezes ele mesmo dá 49? É 7, tá? Então a raiz do discriminante é mais 7, dividido por 2 vezes o a, que vale 2. Então menos 13 mais 7 dá menos 6, e 2 vezes 2 dá 4. Eu posso simplificar essa fração por 2, tá? Então o resultado será menos 3 sobre 2. Cheguei numa das duas raízes. Vou calcular o x2. O x2 é a mesma formulinha, a única coisa que vai mudar é esse sinal do meio. Então é menos o b, menos a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes o a. Então eu tenho menos o b, então menos 13, menos a raiz do discriminante, que é menos 7, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então eu tenho menos 13 menos 7, menos 20, 2 vezes 2, 4, menos 20 dividido por 4, menos 5. Cheguei nas duas raízes. Então, eu mostrei para vocês, como o discriminante já tinha me mostrado, que quando o discriminante ele é positivo, ele é maior do que zero, eu terei duas raízes diferentes, ou seja, o x1 será diferente do x2. Beleza? Então, conjunto solução é menos 3 meios e menos 5. O que vem a ser as raízes da equação do segundo grau? As raízes da equação do segundo grau nada mais são do que os valores que, se substituídos na equação, no lugar do x, vai satisfazer a equação, ou seja, os valores de x que, se substituídos aqui, vão tornar a equação do segundo grau igual a zero. Beleza? Muito bem. A segunda maneira que eu vou resolver este problema, essa situação, é pela fatoração. Tá? Nós vamos fatorar este trinômio do segundo grau. Então, vem aqui comigo. Ó. Então, eu vou reescrever a equação 2x ao quadrado mais 13x mais 15, tá? Igual a zero. Observe, eu vou copiar o primeiro número, o primeiro termo, 2x ao quadrado. Vou copiar o terceiro termo, que é 15. Esse termo aqui, eu preciso descobrir como que eu posso escrever esse 13x de uma forma diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo 15. Quanto que dá 2 vezes 15? 2 vezes 15 dá 30. Então, olha o que eu vou fazer. Então, eu vou tentar, fazer o levantamento de dois números que, multiplicados entre si, dão 30. Então, vamos ver. 1 vezes 30 dá 30, certo? 2 vezes 15 também dá 30. 3 vezes 10 também dá 30. E 5 vezes 6 também dá 30. Então, eu levantei 4 possibilidades para que eu possa transformar esse 13x na soma de dois monômios. Então, vamos prestar o seguinte. Se eu somar 1 mais 30, vai dar 13x? Não. Então, eu não posso transformar esse 13x em 1x mais 30x. Se eu transformar esse 13x, 2x mais 15x, vai resolver? Não, porque vai dar 17x. Mas, se eu pegasse, por exemplo, 15x menos 2x, eu teria o 13x. Mas vamos prestar atenção neste último termo aqui, ó. Vamos lembrar que para que eu tenha um trinômio do segundo grau, eu tenho que ter o produto de dois binômios do primeiro grau, tá? Então, esse sinal último aqui, ele é positivo. Então, os termos que irão aqui, os termos de fora, ou os dois são negativos, ou os dois são positivos. Por quê? Porque na hora que eu faço a distributiva,
menos vezes menos vai dar mais e menos vezes mais vai dar menos. Então não pode ser um negativo e um positivo. Tem que ser ou os dois positivos ou os dois negativos, ok? Muito bem. Agora vamos, então esta possibilidade não serve, esta também não serve. Agora vamos observar o 3 e o 10. Se eu fizer 3x mais 10x, eu posso escrever como 13x? Posso. Então os dois são positivos? Sim. Vamos pegar o 5 e o 6. 5x mais 6x dá 13x? Não. Então também não posso pegar esse aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e o 10. Então eu vou escrever como mais 3x mais 10x, certo? Mais 15. Observe então que eu tenho 2x ao quadrado mais 3x mais 10x mais 15 igual a zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a fatoração por agrupamento. Então vamos lá. Então vamos prestar atenção no seguinte. Quem que eu tenho em comum neste termo 2x ao quadrado e neste termo 3x? Eu tenho o x. Então eu vou colocar o x em evidência. Tá? Colocando o x em evidência. Então presta atenção. Eu vou dividir 2x ao quadrado por x. Vai dar 2x. Presta atenção. Se eu fizer a distributiva, x vezes 2x vai dar o 2x ao quadrado. Mas eu vou pegar o 3x e vou dividir pelo x. 3x dividido por x dá 3. Beleza? Muito bem. Se eu fizer a distributiva, x vezes 3, eu tenho 3x. Mas, aqui neste binômio, eu não tenho x no 15 aqui. Então, eu não posso colocar x em evidência. Observe, o 10 e o 15, qual que é o maior divisor comum entre o 10 e o 15? É 5. Então eu vou colocar o 5 em evidência. Aí eu vou fazer o seguinte, 10x dividido por 5 vai dar 2x. 15 dividido por 5 vai dar mais 3, igual a zero. Observe que se eu fizer a distributiva 5 vezes 2x eu tenho 10x e 5 vezes 3 eu tenho 15. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente a fatoração disso aqui, tá? Então observe. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 2x mais 3 nesse termo e o 2x mais 3 nesse termo. Então eu vou colocar o 2x mais 3 em evidência. Dividindo todo este termo por 2x mais 3, quem que sobra? O x. E dividindo todo esse termo, 5 que multiplica 2x mais 3 por 2x mais 3, sobra o 5. Então, x mais 5 igual a zero. Prontinho, terminei a minha fatoração. Se você aplicar distributiva nesse cálculo, você vai perceber o seguinte. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 5, 10x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 5, 15. Certinho, beleza? Somando 3x com 10x, eu tenho os 13x. Beleza. Então, eu pergunto, para que a multiplicação ou produto de dois números seja igual a zero, o que tem que acontecer com pelo menos um dos dois obrigatoriamente? Eles têm que ser igual a zero. Ou este tem que ser igual a zero, ou este tem que ser igual a zero, ou ambos têm que ser igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente descobrir o valor do x para este termo. Então, 2x mais 3 igual a zero. Observe que eu caí numa equação do primeiro grau. E como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Isolando o x. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é tirar esse 3 daqui. Então, eu vou tirar 3 daqui, mas eu tenho que tirar 3 daqui também. Porque como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Tudo que eu faço de um lado da equação, eu também faço do outro. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, eu tirei 3 daqui e tiro 3 daqui. Então, aqui o 3 sumiu. Então, ficou 2 vezes x é igual a 0 menos 3, que dá menos 3. O 2 está multiplicando o x. Então, eu vou dividir esse termo por 2, para deixar só o x. Só que se eu dividir esse termo por 2 no primeiro membro, eu também tenho que dividir por 2 no segundo membro. Então, 2x dividido por 2 dá x. E menos 3 sobre 2. Então, aqui x é igual a menos 3 sobre 2. Ou menos 3 meios. Beleza, pessoal? Beleza. Agora, observe. Então, eu encontrei a mesma raiz que eu encontrei na forma anterior pela fórmula de Bhaskara. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x mais 5 e vou igualar a zero.
Então eu tenho x mais 5 igual a 0. De novo eu tenho uma equação do primeiro grau. Como que eu faço para resolver? Eu isolo x. Então eu tenho que tirar esse 5 do lado de cá. Então eu tiro 5 do lado de cá, mas eu também tiro 5 do lado de lá. Então aqui dá 0, então x é igual a 0 menos 5, que dá menos 5. Olha lá, achei as mesmas respostas, menos 5 e menos 3 sobre 2. Beleza? Então esta segunda maneira é a fatoração do trinômio do segundo grau. Eu já mostrei para vocês nas últimas videoaulas que como fatorar trinômios do segundo grau, que são quadrados perfeitos. Neste caso, não é um quadrado perfeito, porque nem o primeiro termo, nem o último, eles são quadrados perfeitos. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês uma forma que para esta equação não é conveniente, que é a fórmula da soma e produto das raízes, que é a relação de Girard, né? Então, o que diz a relação de Girard? Sx mais p igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte. O que vem a ser o S? O S é a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2. E é dado pela relação entre menos b sobre a. Então, vamos observar o seguinte. Quanto que vale o b? O b é 13. E quanto que vale o a? É 2. Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar o produto. O que vem a ser o produto das raízes? x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Quanto é o valor do c? O c vale 15 e o a vale 2. Então, observe, soma das duas raízes tem que dar menos 13,5 e o produto das duas raízes tem que dar 15,5. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu somar dois números, tem que dar menos 13 sobre 2. E quando eu multiplicar esses dois números, eu tenho que obter 15 sobre 2. Fica difícil eu resolver esse tipo de situação. Por quê? Fica difícil porque na hora que eu vou fazer as tentativas para somar e multiplicar dois números para que dê fração, é bem complicado, né? Mas eu posso partir, de repente, da segunda fração. Para que dois números multiplicados entre si, dê 15,5, eu tenho que ter uma fração, certo? Beleza? Então, eu posso imaginar, por exemplo, que aqui eu tenho uma fração que o denominador seja 2. E aqui que o denominador seja 1. Porque na hora que eu multiplique as frações, eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Aí o que eu posso fazer? Eu posso imaginar também o seguinte, se esse número é positivo, eu só tenho duas possibilidades. Ou os dois são negativos, ou os dois são positivos. Então o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, pegar o 15. Que dois números multiplicados entre si dão 15. O 3 e o 5, certo? Bom, está quase parecido. Agora eu vou testar. Se 3 meios mais 5 vai dar menos 13,5, né? Então, se eu pegar, por exemplo, vou fazer um teste aqui, ó. Será que se eu pegar 3 meios mais 5 vai dar menos 13,5? Vamos verificar? Então, eu vou fazer 2, que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1. Então, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dá 3. E 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5 dá 10. 3 mais 10 vai dar 13 sobre 2. Que é diferente, porque aqui é negativo, aqui é positivo. Então, não pode ser dois números positivos. Mas, se fosse dois números negativos, menos 3 meios e menos 5. Olha lá, menos 3 meios vezes menos 5 dá 15 meios. E menos 3 meios mais menos 5, vamos ver. Menos 3 meios mais menos 5 sobre 1, tá? Vamos ver o que acontece. Tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 3, menos 3. 2 dividido por 1 dá 2, mais vezes menos é menos. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 5, menos 10. Então, menos 3, menos 10, menos 13 sobre 2. Olha lá que legal. Eu encontrei as duas raízes, menos 3 sobre 2 e menos 5.
De qualquer forma, tem 3 maneiras de você resolver a equação do segundo grau. Neste caso, quando A não é igual a 1, eu não aconselho usar a soma e o produto das raízes, que é conhecida como uma das relações de Girard para a resolução de expressões algébricas para equações do segundo grau. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, por ficarem até aqui. Fiquem com Deus, fiquem em paz e para não perder a mania, muito rock and roll. Yeah!